Olá pessoal, boa tarde. Pera aí, deixa eu iniciar aqui no Face. Tu já tinha iniciado? Não. Deu. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre profissões em alta, mesmo em meio à crise. Segunda-feira, iniciando a semana aí com conhecimento, né, com a gente se atualizando aí sobre o mercado de trabalho. Muito importante para esse momento, que a gente não gaste esse tempo que teoricamente nós temos livre com coisas supérfluas e a gente gaste ele nos atualizando de quais são as áreas que estão em evolução, estudando, fazendo cursos, melhorando o currículo. Então, iniciamos aí a semana com o pé direito, fazendo uma live sobre as profissões em alta. Muito bacana para aquelas pessoas que estão pensando aí em transição de carreira nesse momento de crise, né? Então, quem está pensando em mudar de área, teve problemas aí com a questão do vírus, perdeu o emprego, muito importante. Já pega o aviãozinho ali, envia para os amigos que estão buscando emprego. Para os amigos que estão empregados, essa live também vai ser super importante, porque por mais que já esteja empregado, a gente precisa se atualizar. Então já envia ali no aviãozinho para os amigos, ó. E também quero fazer um lembrete lá no link da minha bio do Instagram e para quem tá me assistindo no Facebook também. Tem o link do meu Telegram, onde eu dou dicas diárias para quem tá buscando emprego, dicas exclusivas que eu não coloco no Insta, que eu não coloco no Face, são dicas exclusivas, onde eu falo diariamente para quem está buscando emprego. Então, quem tá lá no Insta ou no Face, busca lá na minha bio o link e já acessa lá o nosso grupo VIP do Telegram. Enquanto vocês estão entrando aí, aproveita, pega o aviãozinho aqui, ó, e envia a live para os amigos que estão buscando emprego. Com certeza, tenho certeza que vai ajudar vocês a dar uma clareada na mente para quem tá meio confuso aí o que fazer nesse momento de crise. Começo? Inclusive, quem tiver dúvidas, de alguma... Eu recebi várias perguntas sobre... Carol, o que é a área que eu posso estudar agora nesse momento? Fui afetada, sou do mercado de eventos, então eu decidi fazer essa live. Então, se vocês tiverem dúvidas e perguntas para fazer em relação ao mercado de trabalho, esse é o momento. Então, vou estar aqui respondendo todas as dúvidas de vocês, full time, até o final da live. Esse é o momento de mandar aí as dúvidas. Às vezes eu acabo deixando passar no Telegram, no Instagram e no Face para aproveitar esse momento de live onde eu consigo responder diretamente para vocês e a gente ter uma conversa, né? Posso começar? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades no meio da crise. Não adianta a gente ficar fixado só no problema, né? O problema todo mundo já sabe que tem. Então é o momento de olhar para as oportunidades que a crise está trazendo. Muito importante falar do mercado de trabalho, porque o que mais aparece na mídia é mercado de trabalho aumentando o número de desemprego, mercado de trabalho sendo super afetado, milhões de pessoas sendo demitidas. Então só notícias negativas, e eu não tô vendo na mídia essas notícias positivas de áreas que estão crescendo. Então hoje eu vim aqui dar notícias positivas para vocês, de áreas que estão evoluindo, mercados que estão super aquecidos, pagando super bem, né? Então é um momento de olhar de forma positiva para a crise, de olhar para as oportunidades. Então hoje a gente vai falar de algumas áreas como saúde, não tem como falar de áreas crescendo e superaquecidas sem falar da área da saúde, logística e comércio. Quando eu falo de comércio, eu falo de e-commerce, comércio online, né? Tecnologia da informação, marketing, RH e agronegócio. São áreas que eu vou falar aí sobre cursos que tu pode fazer para se inserir nessas áreas, quais são as vagas que existem nesses setores. E a primeira delas é a área da saúde. E o setor de saúde, ele é imune à crise, né? Eu diria que o setor de saúde é um dos únicos que pode vir a crise que vier. O setor de saúde, ele dificilmente vai ser abalado. Sempre vamos precisar de médicos, de técnicos de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, de enfermeiros, farmacêuticos. Então, o setor de saúde hoje
sendo que a nossa crise é bem direcionada para a saúde, é um setor que está com maior número de contratações. Então, para todo mundo aí que ainda não sabe o que fazer da vida e tem uma vocação de querer ajudar o outro, porque quem trabalha no setor de saúde já tem que ter essa vocação nato, né? De, eu vou lidar com pacientes, enfim, quando tu lida com enfermagem, quando tu faz medicina. Inclusive, não só enfermagem e medicina, mas também técnico em saúde bucal. Então, dentro da área da saúde tem algumas vagas que eu vou citar aqui para vocês. Foi feita uma pesquisa no site da Glassdoor, que é um site de busca de empregos, e eles citaram quais são as vagas na área da saúde onde estão mais em ascensão, estão mais em alta. A primeira delas, disparado, é médico. Só no site da Glassdoor, fora tantos outros sites que existem para divulgação de vagas de emprego, tem 14 mil vagas para médico, né? Então, a gente sabe que é a dificuldade de entrar numa faculdade de medicina, mas existem outras opções e quem está bem posicionado aí no setor, com certeza sem trabalho não fica. Então, só no site da Glassdoor, 14 mil vagas para médicos, fora outros sites como Infojobs, sites regionais. Então, muita atenção para essa área e para quem tem vocação, com certeza, né? Psicólogos, principalmente psicólogo organizacional. Então, as empresas, mais do que cuidar só do cliente, as empresas nesse momento também têm que cuidar dos seus funcionários. Não adianta ter uma visão, eu tenho que saber se o meu cliente vai comprar, eu tenho que manter o cliente. Peraí, como é que está o meu funcionário? Então, cresceu bastante o número de vagas para psicólogos organizacionais. É muito bacana de ver que esse número vem crescendo, porque a gente vê que os empresários estão preocupados realmente, né, com os profissionais, com os trabalhadores. Além da enfermagem, que eu comentei, dentro da enfermagem não só quem tem faculdade, mas quem tem curso de auxiliar e curso de técnico, cresceu muito o número de vagas, exemplar, assim, esses profissionais que estão no front do combate à pandemia, né? Então, só para vocês terem noção, só no site da Glassdoor tem mais de 3 mil vagas para a área da enfermagem, com diferentes níveis, auxiliar, técnico e com a formação de nível superior. Fora tantos outros sites que divulgam as vagas e até mesmo dentro dos hospitais, lá no Trabalho Conosco, você tem acesso às vagas que estão abertas aí para os profissionais da área de enfermagem. Farmacêuticos, quase 1.000 vagas dentro do site da Glassdoor só para essa área de farmacêuticos. Vocês sabem que quando todo o comércio teve que fechar as portas por causa da quarentena, só ficaram abertos as farmácias e os supermercados. Então, quem está inserido nesse setor, com certeza não tem como ficar sem trabalho. Inclusive, falta profissionais para essa área, né? Então, aí, farmacêuticos também é uma área bem bacana de estudar, caso você tenha vocação ou tenha interesse. Técnicos de laboratório, aqui também entra biomédicos, que são esses profissionais que trabalham com pesquisa, com exame. Nesse momento também bastante importante a pesquisa, agora nessa construção de novos medicamentos, da busca da vacina, né, do vírus. Então, cada vez mais esses profissionais eles estão sendo contratados e em busca, e o setor médico está muito em busca desses profissionais que têm mais capacitação, né, que tem aí essa visão mais voltada para a área da saúde e de ajudar o próximo dessa maneira. Então, a área da saúde é uma área muito bonita, é muito linda e também contempla outras vagas. Então, quando a gente fala da área da saúde, a gente não pode falar só de médico, enfermeiro. Tem ali um setor administrativo dentro do hospital, tem a recepção dentro do hospital, né? Então, contempla outras áreas e que com certeza estão em crescimento. Então, é uma boa dica se atentar a procurar nesses setores, né? Agora a gente fala um pouco. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver se tem alguma pergunta, já aproveitando que eu já falei da primeira área, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à área da saúde, podem mandar aqui que eu vou respondendo. Tem duas, quer ver? Leia para nós. Dani Fernandes. Oi, Carol, tudo bem? Queria tirar umas dúvidas contigo. Quero fazer um curso, mas queria fazer um curso que tem retorno. Queria fazer técnica saúde bucal ou auxiliar administração. Qual das duas áreas está dando mais retorno?
Dani Fernandes mandou uma pergunta se ela faz técnico em saúde bucal ou auxiliar administrativo. Olha, Dani, são duas áreas totalmente diferentes. Uma tu vai lidar auxiliar administrativo com processos organizacionais dentro de uma empresa, com papel, com planilha. E técnico em saúde bucal, tu vai mexer com a saúde dentária das pessoas. Então são duas áreas muito diferentes. O que tu tem que pensar, Dani? O que tu mais gostaria de fazer? Não adianta tu escolher apenas por ser uma área que está em crescimento. É isso que a gente tem que ter atenção. Técnico em saúde bucal, beleza, da área da saúde está em crescimento. Mas eu gosto de fazer isso? Será que eu não vou ter algum problema em mexer na boca das pessoas? Enfim, são duas áreas muito diferentes. Então, primeiro tu tem que te conhecer. Tem que saber o que tu, de repente, conseguiria trabalhar. Se tu nunca trabalhou, a gente pode conversar isso em outro momento, que a gente fala um pouco sobre autoconhecimento. Não adianta a gente falar, olha, a área da saúde está crescendo, eu vou lá ser médica, mas eu não posso ver sangue que eu desmaio. Né? Então a gente tem que ter essa atenção para o autoconhecimento, que é um dos primeiros passos na busca por emprego. Mas na quinta-feira a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Aí eu te aconselho a assistir a live de quinta, porque antes de tu fazer essa escolha, tu precisa pensar um pouquinho. Porque as duas áreas, elas são muito opostas. Se tu falasse sobre dentro da área da saúde, duas profissões seria um pouco mais fácil, né? Mas a minha dica é tu olhar para ti, ver o que é mais adequado nesse momento, o que tu gostaria mais de fazer. São duas áreas que têm espaço no mercado de trabalho e também são duas áreas bem concorridas. Tem mais alguma pergunta pra gente responder antes de passar pro próximo? Larissa quer saber sobre a fisioterapia. Gostaria de saber sobre fisioterapia. É uma área que, por conta do vírus, muitos consultórios de fisioterapia acabaram fechando, porque tu tem muito contato com o paciente, né? Mas nesse momento, inclusive nessas pesquisas que eu fiz para falar sobre as áreas em crescimento, tinha fisioterapia dentre elas. É um profissional da área da saúde, trabalha com reabilitação muitas vezes, né? Então, com certeza é uma área boa de estudar, é uma área boa de se inserir, tanto em hospitais quanto nesses estúdios de fisioterapia onde tu faz reabilitação. Então é uma área legal de estudar, se tu gosta, eu te aconselho a realmente ir fundo nisso, Larissa. Mais alguma pergunta? Vamos pro próximo então, e vão mandando as perguntas aí que meu auxiliar vai me passando depois, tá? Nossa. Se eu não responder na hora, eu respondo no final da conclusão. Vamos falar de logística e e-commerce. O e-commerce, por conta do coronavírus, ele tinha uma base de crescer 2% antes de toda a crise. Ele cresceu 27%, o e-commerce, no primeiro trimestre aqui no Brasil. Então, cresceu demais e isso causa o quê? Vagas, oportunidades, mercado aquecido, contratando, precisando de pessoas. Então, o e-commerce, ele com certeza trouxe aí uma nova perspectiva para o brasileiro, que não esperava um crescimento tão rápido. E para isso tem vagas dentro da logística, não só trabalhar com logística quem estuda, né, faz faculdade, enfim, tem outros cursos mais básicos, porque tem outros níveis. Então, tu pode começar como auxiliar de logística, assistente de logística, analista, líder, supervisor. Dentro da logística tem vários níveis onde tu pode alcançar, tá? Então é uma área aí que trabalha normalmente com a estratégia de diminuir o custo, aumentar a qualidade da entrega dos produtos. É muito importante para esse momento se atentar nessa área de logística, porque com certeza, não só agora teve esse boom de crescimento, mas com certeza ele vai ser mantido, porque as empresas que estão trabalhando com e-commerce, que iniciaram, né, nisso, não vão parar mais. Agora qualquer crise econômica que tiver só vai alavancar ainda mais esse setor. Então, além dessa parte de logística, quando eu falo de e-commerce, aí tem só no Glassdoor, para vocês terem noção, 10 mil vagas para atendimento ao cliente de e-commerce. Quando eu falo atendimento ao cliente, é uma vaga mais simples, porque tu não precisa de uma formação, de uma graduação, né? De repente uma experiência em atendimento ao cliente, telemarketing também. Então, só no Glassdoor, 10 mil vagas para atendimento ao cliente, fora nos outros sites. Eu estou citando o Glassdoor, que foi quem fez essa pesquisa mais a fundo, né, das áreas em ascensão. Então, telemarketing também tem muitas vagas.
Telemarketing normalmente não pede experiência. Eu já trabalhei com vagas de telemarketing, já contratei aí, só para vocês terem noção, no ano passado, em uma só empresa eu contratei 5 pessoas, mais ou menos, para atuar nessa área. Então, e não é o meu foco muito atuar com esse tipo de vaga, mas já tinha nessa necessidade e hoje aumenta ainda mais. E para quem não tem experiência, é uma área que tu consegue tranquilamente as vagas sem ter essa experiência no currículo. Atendimento ao cliente de e-commerce e telemarketing, atenção a essas vagas, tá? Motoboys, não só para delivery, como a gente tem se acostumado. Eu mesma não era muito acostumada a pedir comida e tudo mais, e agora com essa questão da crise, até para almoçar no trabalho, a gente não tem como ir em restaurante e tudo mais, tem que pedir. Então, as vagas para motoboys cresceram bastante. E também não precisa, né, de formação, você precisa ter a moto, enfim, a carteira, mas não precisa de nenhum tipo de formação. Então também é uma vaga bem bacana aí para vocês se atentarem, quem tem, né, o meio de transporte para isso. É uma vaga legal para vocês se atentarem. Então, como vocês podem notar, eu tô dando dicas de vagas mais operacionais, mais simples, onde não precisam de formação, mas também tô falando de vagas num nível maior, né, de um gerente de logística, de um supervisor. Então, as áreas estão em crescimento, a área de logística e de saúde estão em crescimento para todos os níveis. Então, quem quer iniciar nas profissões pode ficar super à vontade, que tem espaço, e para quem já está num nível mais avançado também. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Repositor de mercadorias e operador de caixa, principalmente em supermercados, mas também nessas empresas que trabalham só com e-commerce, trabalham com essas vagas de estoquista, repositor de mercadorias. Vocês devem ter notado que o aumento de fluxo nos supermercados tem aumentado bastante e, devido a isso, as vagas também, né? Para açougue, padaria, caixa, repositor de mercadorias, então também são vagas que estão super aquecidas e que o mercado está contratando e precisando de gente boa para atuar nisso. Normalmente essas vagas elas são mais cíclicas, né? O pessoal ele acaba não ficando tanto tempo trabalhando com isso. Eu falo por experiência própria, como eu sou RH, eu sei que são profissões onde a pessoa tem um ciclo de vida ali para participar da empresa. Então, tanto você que está iniciando na profissão, quanto você que já está há algum tempo, é muito bacana para iniciar no mercado de trabalho nesse momento, aí procurar vagas em supermercado, em lojas de e-commerce que estão funcionando, né? Então é uma vaga bem legal, que não precisa de experiência nem de formação também. Temos alguma pergunta? Não? Eu vi uma pergunta bem grande ali. A técnico em logística. Jaque, sou formada em técnico em logístico e atualmente faço graduação em gestão de produção industrial. Já estou no final do curso, mas não consegui ainda me estabelecer no mercado. O que posso fazer? Olha, vamos ver. Tem vários motivos por tu não ter te estabelecido no mercado ainda. A gente tem que dar uma analisada mais a fundo na situação, né? Se tu tem alguma experiência, se tu não tem, se tu tá sabendo fazer um currículo atrativo, né? Como que tu tá te ofertando ao mercado. Essa área tá crescendo bastante agora. Então, se tu tiver um currículo assim atrativo, que tu saiba te vender bem, que tu saiba os lugares certos para procurar as vagas, com certeza tu consegue te recolocar, porque além de tu ter o técnico, tu já tá na faculdade, né? Então tu consegue boas vagas para a área de logística. Mas tem que ver se tu tá sabendo se ofertar no mercado de trabalho. Como é que tá o teu currículo? Avalia, né? Como é que tu tá te apresentando? Como é que tá as tuas redes sociais? Tá usando o LinkedIn? Tá procurando nos sites certos? Tá procurando de forma organizada? Tenho certeza que se tu procurar de uma forma certa, se tu tiver os métodos certos, né, para procurar, tu com certeza encontra. É uma área que tá em ascensão. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. O Lucas mandou pra Carol Arcuri. Como ter 2 negócios rodando ao mesmo tempo sem precisar de ti? Não entendi. 2 negócios que não dependessem dele. 2 negócios que não dependam. Mas aí já é uma área de negócios, né? Não entra Carol tanto. Arcuri. Ai, Deus. 2 negócios ao mesmo tempo sem precisar. Olha, aí tu já tem que estar num nível de ter treinado as pessoas, tá? Contratou certo, treinou bem
e aí larga o negócio e vai pro outro, contrata certo, treina bem, larga o negócio e vai pro outro. Eu acho que tu tem que ter uma atenção aí, quem que vai cuidar se não é tu que vai cuidar? Tá bem treinado essas pessoas, né? Contratou de forma correta, aí entra o trabalho de gestão de pessoas realmente, se não é tu que vai tocar, quem vai tocar, né? Então vamos para a próxima área, em ascensão. Se tiver alguma pergunta, daí tu vai me avisando. Marketing. Adoro falar dessa área, é uma área que eu contrato bastante. Tem várias áreas dentro do marketing, várias vagas diferentes onde tu pode atuar. E as empresas que hoje, né, em relação a toda essa crise, essa pandemia, não estavam nas redes sociais, começaram a se apavorar. Então eu acabei recebendo pedidos de clientes, eu preciso contratar um marketing, veio de tudo que era lado. Então, com certeza, as empresas que não estavam nesse contexto agora estão contratando, as empresas que já estavam nesse contexto estão investindo ainda mais no setor. É uma área em crescimento, que já estava em crescimento no início do ano, lá nos anos anteriores, e agora com a crise ainda mais. Então, quem não investia no setor de marketing, começou a investir agora. O que tá indo? O Henrique pediu pra gente contratar, ele é do marketing. Henrique do marketing, o Henrique, conheço o Henrique. Mas enfim, o setor de marketing crescendo bastante. Atenção aos profissionais da área de marketing, tanto de nível estagiário, se você está estudando, fazendo faculdade, se tu não está estudando ainda, é uma área super bacana, é uma área onde tu trabalha com criatividade, tu trabalha com redes sociais, que é algo que todo mundo gosta de fazer, né? Mexer ali no Instagram, no Facebook. Quem não gosta tem que começar a gostar ou tem que pagar alguém para fazer para ti. Então é uma área que está em crescimento. Eu vou citar aqui algumas vagas, algumas áreas dentro do setor de marketing, tá? Social media, o que o social, como alguns chamam o social media, o que ele faz? Ele é um gerenciador de redes sociais. Então hoje as empresas estão investindo muito nisso, em pessoas para gerenciar as redes sociais e não só empresas. Quem se insere nessa área consegue, inclusive, aí, ser um profissional autônomo, cuidando de redes sociais, de amigos que estão trabalhando né, como autônomos, enfim. Consegue trabalhar aí com restaurantes, empresas de diversos setores que hoje começam a investir no marketing. Né? Então, inclusive, eu conheço um empresário onde ele teve que diminuir bruscamente o quadro de funcionários dele e ele fechou vagas de vendas, enfim, de professores, ele trabalha na área da educação, e contratou um setor de marketing mais forte. Então, não tem como se livrar desse profissional hoje. Então, se tu te insere nessa área, com certeza tu vai te dar bem. Além do social media, que é o gerenciador de redes sociais, que ele faz aí a parte de conteúdos, existe também o marketing digital, que é quem trabalha toda a parte de impulsionamento, enfim, as métricas, faz a parte da venda online. Além do marketing digital, a gente também pode falar dos designers, que fazem a parte gráfica, né, que trabalham todos em conjunto. Existem profissionais mais generalistas que fazem um pouquinho de tudo e existem aqueles profissionais que se especializam em cada área do marketing. Marketing de produto, marketing de inteligência, que trabalha mais na parte estratégica, né, de criação de produtos, né, na criação do impulsionamento, né, da visibilidade das empresas. O reposicionamento de marcas nesse momento bastante importante. Tem várias empresas que estão revendo aí a forma de comunicação, revendo como estão se apresentando no mercado. Então o setor de marketing, com certeza, é um setor para que você invista aí, se tu gosta, se tu é criativo, se tu tem aí vontade de trabalhar com redes sociais. É muito bacana. Não só redes sociais, né? O marketing ele é super amplo. Todas essas outras áreas que eu falei, área da saúde, logística, enfim, todas elas também precisam de um marketing, né? Então é muito importante. Temos alguma outra pergunta? Quando eu falo de marketing, eu também quero falar de comunicação, né? Dos profissionais da área da comunicação, não só marketing. Relações públicas, jornalismo, eu vejo que os profissionais de jornalismo estão migrando para a área de marketing também. Então, comunicação de uma forma geral. Algumas empresas que estão contratando também
para esse setor, tanto as iniciantes, né, aquelas que não tinham o setor e começaram a contratar agora, quanto aquelas grandes empresas que já trabalhavam com isso. Por exemplo, as agências de marketing estão aí com sempre vagas, né, funcionando. Eu mesma fui chamada para fechar uma vaga em uma agência. Então, não só uma vaga, mas eles estão sempre com um banco de talentos dentro da agência. Porque os profissionais, eles acabam migrando, sai de uma agência, vai para outra e assim vão trocando. Então, às vezes não tem vaga aberta, mas eles deixam ali no banco de talentos, eles acabam te chamando em um segundo momento. Eu vou deixar a última vai ser a melhor, a área que paga melhor, a área que tá crescendo sem escrúpulos, assim, eu vou deixar por último. Então, primeiro eu vou falar de uma outra área que essa eu conheço bem. Antes disso, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Link da bio, Ah, boa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô ficando sem voz já. Tem uma pergunta ali do Rodrigo. Pessoal, lembrando, lá na minha bio do Instagram e na minha bio do Facebook, tem um link no grupo exclusivo de Telegram, onde eu coloco dicas diárias para quem tá buscando trabalho. Eu não coloco aqui no Instagram, eu não coloco no Facebook muitas vezes, mas eu coloco lá, mando áudios, coloco dicas de organização, enfim. E lá, só para quem tá lá, eu vou fazer uma promoção na quinta-feira, vou gerar aí vou ajudar vocês de uma forma diferente na quinta-feira, então só para quem estiver lá no nosso grupo do Telegram. Então entra ali na minha bio e já acessa o nosso grupo, tá? Rodrigo Betim, deixa eu ver a pergunta do Rodrigo. Fotojornalismo, acho uma área boa de se adentrar, estou começando na área da fotografia. Então, é uma área bacana, é uma área que todas as empresas elas precisam, mas que tu não seja tão especialista nessa área de foto, tá? Tu precisa ser um pouco mais generalista. Porque, por exemplo, se tu é um profissional mais completo, que tu atua tanto na parte de conteúdo, quanto na foto, quanto de repente aí na estratégia, em posicionamento, tu consegue uma vaga, tu consegue te diferenciar mais do que tu ser só especialista em fotojornalismo, né? E hoje, o jornalismo online, ele tá crescendo bastante, os jornais, eles estão reduzindo o número de vagas. Isso eu tô falando de jornais, tá? Não tô falando das agências, como a gente tava comentando em marketing. Mas os jornais, eles estão com as vagas bem mais reduzidas e aumentando aí a parte online. Então, não só a foto, foca em outras coisas, mas com certeza se tu gosta de foto é um diferencial, tá? Essa é a minha dica pra ti, Rodrigo. Seja um pouco mais generalista. Mais alguma pergunta nessa área de comunicação, marketing, redes sociais, marketing digital? Não. Não? Vamos falar então de uma área que eu gosto muito, conheço pouco. É uma área que todas as outras também precisam, que é o RH, que é uma área em crescimento também. Ainda mais nesse setor de crise, as empresas que tinham um setor de RH estratégico conseguiram aí de alguma forma redirecionar os seus profissionais, treinar para o home office. Quem não tinha setor de RH ficou um pouco confuso, porque o RH ele cuida exatamente disso, né? Das pessoas que estão ali dentro, de como elas estão trabalhando. Então, para quem atua na área de RH, eu recebo algumas perguntas. Eu quero me inserir no RH, eu estou estudando RH. É uma área em crescimento, principalmente atuando na parte estratégica, cuidando das pessoas, treinamento e desenvolvimento e recrutamento. Se eu preciso de profissionais da área da saúde, profissionais da área da logística, profissionais de marketing, eu preciso de alguém para contratar essas pessoas, né? Então, é um setor em crescimento porque todas as outras áreas acabam dependendo um pouco do setor de RH para contratar a pessoa certa, para manter essa pessoa motivada, trabalhando, para treinar. Então, o setor de RH ele vem crescendo bastante. Eu vou citar aqui algumas vagas do site Glassdoor, que citou aí muitas vagas em crescimento, né? Treinamento e desenvolvimento, tem vários setores, recrutamento e seleção, vários níveis como auxiliar, assistente, analista, supervisão, gestão. Então, também é uma área que tu pode iniciar, se tu não tem expertise ainda, ou se tu tem expertise, já atuar direto na supervisão e na gestão.
O RH ele serve para várias coisas, inclusive psicólogos, que eu citei lá no início, o psicólogo organizacional consegue atuar perfeitamente dentro do setor de RH, cuidando das pessoas dessa maneira, né, dentro da empresa. E o RH ele vai saber ali direitinho dentro da empresa que áreas que vão ser excluídas, quem é os profissionais que vão ser demitidos, quem é os profissionais que precisam ser contratados e fazer esse direcionamento. Então é um setor que vem crescendo e se tu gosta, quem gosta de administração, né, que é uma área mais ampla também, se especializando no RH é bacana. Vamos lá. Agora eu vou falar a última. Deixa eu ver se tenho mais alguma pergunta, só um minutinho. Henrique, consegue ver? Quais as sugestões que você pode dar para quem trabalha com nichos específicos, exemplo, indústria, que foi afetado pelo Covid? Deixa eu pensar. Eu não estudei muito essa parte da indústria e tudo mais, os níveis de afetamento. O que eu posso te dizer é, exemplo, uma menina me chamou, olha, Carol, trabalho na área de eventos, quero mudar de área, não sei o que fazer por conta do vírus, acredito que essa área vai demorar para voltar. Então, o que tu me indica? Eu indico para esses profissionais que foram, com esses setores específicos que foram afetados, é tu entender dentro do teu conhecimento, da tua expertise, o que mais que tá no teu leque de possibilidades, o que mais que tu consegue fazer com as habilidades que tu tem, com os cursos que tu tem, de que forma tu pode reinventar a tua profissão. E se tu trabalhava num setor muito específico, indústria, eventos que foram muito afetados, é tu direcionar a tua expertise para esses setores em crescimento. Então, se tu era marketing numa indústria que foi muito afetada pelo Covid, começar a mandar o teu currículo para empresas em crescimento, para agências de marketing, para hospitais, para, enfim, da área da saúde, para logísticas, para e-commerce. Então, tu direcionar o teu currículo para setores que estão crescendo, né? E se tu se tu tem um conhecimento muito específico, por exemplo, só trabalhava com eventos e agora não sei o que fazer, é tu entender dentro também do que tu gosta de fazer, das tuas habilidades naturais, o que é mais adequado, se é tu estudar um curso novo, faculdade agora, entrar numa faculdade agora, eu não sei se é o ideal, tem um custo alto, então de repente fazer alguns cursos online, melhorar o teu currículo, tem outras áreas que tu não precisa tanto de experiência, atendimento, telemarketing, enfim. É tu buscar novas opções, né? Tu realmente pensar de uma forma mais estratégica com o que tu já tem, com as ferramentas que tu já tem, o que tu consegue fazer. Tem mais perguntas? Sueli. Sou advogada e adoraria trabalhar na área, pois amo a área trabalhista. Ela pergunta, para trabalhar com RH precisa ter formação específica? Para trabalhar com RH, tu precisa ter formação na área de administração, né? Tu pode ser formado em administração e fazer alguma especialização ou não. Psicólogo também, fazer psicologia, ou exatamente o curso de gestão de recursos humanos, que hoje também existe o curso superior, nível superior para isso. E tem curso técnico também para a área de RH. O que mais? Sou advogada e adoraria trabalhar na área, pois amo a área trabalhista. Área de direito, o que eu te indico, Sueli, é tu verificar quais são as empresas que têm um setor jurídico mais forte, mais robusto, né? Porque a maioria das empresas ou micro e pequenos empresários acabam contratando advogados de forma esporádica ou entrar em contato direto com grandes escritórios de advocacia dentro da tua região. Vale mais uma vez, né, sobre aquela dica que eu dei lá no Trabalho Conosco e tudo mais. Então, direcionar o teu canhão para empresas que têm setor jurídico, que tu sabe que tem, ou que tu pesquise ali que tem, ou escritórios de advocacia, tá? É uma área bem concorrida, realmente, mas se tu é uma profissional que tem experiência, que tem especialização, com certeza tu consegue. Também pode atuar de forma autônoma, né? Abrir o leque aí, como a gente sempre fala. Ana, o que pega mal falar numa entrevista, como defeito e qualidade? Sempre me perco nessa hora da entrevista. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, Ana, se tu quiser ir ali no meu feed no Instagram, dá uma olhadinha, eu fiz um vídeo sobre isso, é uma pergunta que as RH sempre fazem, os entrevistadores sempre fazem, e é para testar o teu nível de autoconhecimento, né? E às vezes até de sinceridade. Tem gente que diz que não tem defeito, que é perfeito, ou que não sabe quais são os defeitos. Então,
tu tem que ser sincera na hora dessa pergunta e tu tem que parar pra pensar, né? O que tu pode responder, o que eu realmente sou boa, o que eu realmente tenho dificuldade, fazer essa autoanálise. Dá uma olhadinha lá no meu feed nesse vídeo e a gente pode voltar a conversar sobre isso, que é um dos primeiros passos para buscar emprego, autoconhecimento, né? A gente fala que tem alguns passos até tu chegar ali a conseguir o trabalho, o primeiro deles é autoconhecimento. E responder essa pergunta é ter um nível maior de autoconhecimento. Para te entrar em todas essas áreas que eu tô citando, que estão crescendo, não adianta eu fazer só porque a área dá dinheiro ou só porque tá crescendo. Aí tu não consegue ter uma boa performance. Mas se tu gosta, se tu tem habilidade, se tu vê, legal, deu match aí com o que eu sei fazer, com as habilidades naturais que eu tenho ou com o que eu tô estudando, aí é uma boa. Mas sempre com autoconhecimento, né? Se entender. E qualidade e defeito nada mais é do que tu te entender, o que tu é bom, o que tu é ruim. É isso. Carol, opções de home office, quais são as áreas mais procuradas? Eu vou falar por último a área mais procurada, que é a que paga melhor também. Mas marketing também, bastante, home office. Enfim, eu acho que todas as empresas agora têm que se adaptar a esse modelo home office, independente da tua área. RH, marketing, só saúde que não tem como, né, trabalhar com home office, a não ser psicólogo, que aí consegue fazer, enfim, eu digo médicos, enfermeiros, fica um pouco mais difícil. Mas todos os setores, eles têm que se adaptar ao home office. E as que são mais procuradas é com certeza quando trabalha com tecnologia, com marketing, que são pessoas mais acostumadas a mexerem nessas computador, etc. Fica mais fácil. Acho que vamos para a última área, então, que é a que mais cresce, que é a que mais paga bem também. Tem alguma outra pergunta? Estou buscando emprego, vejo muita vaga aberta para a área de TI. Essa que eu vou falar agora. É essa área que eu vou falar agora, então. Vou seguir o gancho da pergunta da Suelen. Ela fala sobre a área de tecnologia da informação. Gente, antes mesmo dessa crise, eu já estava atenta ao quanto essa área tem crescido. É absurdo ver como as empresas brigam por esse tipo de profissional que tem essas qualificações. E realmente brigam. Principalmente quem está bem posicionado ali no LinkedIn e trabalha nessa área de tecnologia da informação. As RHs ficam ali meio que disputando preço. Olha, eu te pago tanto, não, mas eu te pago tanto para ter esse tipo de profissional. Então, eu vou falar sobre isso agora. É uma área que paga muito bem. A área de TI, vamos lá. Quem é que trabalha na área de TI? Normalmente, quem trabalha desenvolvendo softwares, banco de dados, aplicativos, esse que vocês estão utilizando aí para falar comigo, na área de e-commerce, digitalizando as empresas, né? Transformando as empresas para se comunicar aqui de forma digital. Então, é uma área que está crescendo bastante, já vinha crescendo antes da crise e agora deu o boom, realmente. E todas as empresas que são as grandes, as big players do mercado, por exemplo, a Amazon, é uma das que mais estão contratando. E a gente vai olhar ali 600 vagas para a área de TI, 400 vagas para a área de TI. Só profissionais dessa área. Vocês não têm noção como pagam bem. Até salários de 20 mil reais para profissionais formados aí com algum nível de experiência. E eles têm grandes programas de treinamento lá dentro também. Então, às vezes tu não tem a experiência e eles estão dispostos a te formar e pagar bem, né, dentro dessa área. Então, vou falar aqui algumas vagas, alguns setores dentro da área de tecnologia da informação. PO, tem várias nomenclaturas em inglês, então eu peço desculpas se eu falar alguma coisa errada. O PO nada mais é do que a pessoa que lida com os projetos. Então, quando tu vai fazer uma plataforma digital, seja um site, um software, um programa, um aplicativo, precisa criar todo um projeto antes de desenvolver. E aí nisso tem o PO, tem o Scrum Master, tem o Agile Coach, que são profissionais que trabalham fazendo essa gestão de projetos dentro da equipe. Os desenvolvedores, que são a peça-chave, né, que são os devs que a gente chama, existem várias áreas onde tu pode te especializar. Desenvolvedor Java, desenvolvedor .NET, desenvolvedor... Peraí que eu anotei uns aqui que são tantos. Desenvolvedor iOS, que é aquele que programa para a plataforma do iPhone. Desenvolvedor de Android. Desenvolvedor web.
Então, são várias nomenclaturas e as pessoas que estudam, né, ciência da computação, tecnologia da informação, análise de banco de dados, se especializam dentro dessas nomenclaturas para conseguir aí vagas mais específicas e realmente pagam muito bem. Para vocês terem noção, um profissional júnior começa ganhando de 3 a 4 mil reais, um profissional júnior, recém saindo da faculdade. Claro que nessas empresas mais regionais aqui de Porto Alegre, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e a média salarial de um profissional júnior é 3 a 4 mil reais. Aí o profissional nível mais sênior chega a 10 mil, 15 mil, 20 mil. E essas vagas, pasmem, a maioria delas é home office, ou seja, tu trabalha no conforto do teu lar, ganhando super bem e, enfim, trabalhando ali com banco de dados, com tecnologia da informação, ciência da computação, robótica. É uma área que está em crescimento absurdo, tá? Designer. Eu falei do designer do marketing, que é aquele que faz toda a parte visual, e aqui também entra um designer de experiência, que hoje tem crescido bastante. É a experiência do usuário dentro das plataformas, então quando eu baixo um aplicativo e é ruim de mexer, é porque com certeza não tem uma designer de experiência ali dentro. Então eles estão contratando bastante aquelas pessoas que fazem a experiência do usuário. O que o usuário vai mexer, o que ele vai gostar de clicar, onde ele vai gostar de ir dentro da plataforma. Então é uma área que também é em ascensão dentro dessas empresas. Desenvolvedor full stack, que é o desenvolvedor que ele não faz só uma coisa, ele é um pouco mais generalista. Desenvolvedor front-end, que é aquele que cuida da parte visual, e o back-end é o que cuida da parte interna do produto. Então, se vocês forem ver, tem muita área dentro da tecnologia, que eu poderia ficar aqui uma live inteira só disso e paga muito bem. É sério, quando eu falo paga bem é porque paga bem. Eu tenho um amigo meu, pessoal, inclusive, quando eu comecei a fazer a pesquisa dentro dessa área de tecnologia, eu consultei ele, né? Eu falei, olha, eu sei que tu tá trabalhando com isso, me conta um pouco da tua trajetória profissional. Ele me disse, olha, eu comecei há 2 meses, foi minha primeira experiência. Eu já tive uma empresa me procurando no LinkedIn para eu trocar de empresa. Como o salário que estavam me oferecendo era bem mais alto, eu fui. Tô 4 meses dentro dessa empresa, já fui chamado no LinkedIn de novo por outra empresa, por um salário ainda maior. Então ele falou, a minha dificuldade é ter foco e ficar num lugar só, porque cada vez que eu entro dentro de uma empresa e eu recebo outras propostas mais agressivas, eu acabo me sentindo com vontade de sair e de ganhar melhor, mas eu sei que eu tenho que ficar dentro da empresa focado. Então hoje ele tá trabalhando no Agibank e tá super bem lá, já tá como desenvolvedor pleno, começou como júnior, já tá evoluindo bastante, trabalha em casa, então assim, é uma área assim que tem que ter o foco, tem que ser uma pessoa mais, né, gostar realmente de programação, enfim, de experiência do usuário, mas paga muito bem mesmo. Inclusive tem empresas aqui no Rio Grande do Sul, se você for daqui do Rio Grande do Sul e estiver me assistindo, que você pode ir lá no Trabalho Conosco, que tá cheio de vagas. Stefanini, Trinca, várias empresas dessa área. Se tu é da área de projetos, tu também consegue fazer aí uma transição para a área de projetos dentro da tecnologia, que é muito interessante. Então, é uma área que vocês têm que estar atento, porque além de pagar bem, é uma área que está crescendo bastante, né? Um diferencial dentro dessa área é falar inglês. Só 8% dos profissionais da área de tecnologia falam inglês aqui no Rio Grande do Sul. E esses, com certeza, já estão empregados e muito bem empregados. Então, é um diferencial para quem estudou esses cursos da área de tecnologia da informação, e fazer um inglês vai com certeza te tornar um profissional aí nível top de procurados pelas RHs dentro do LinkedIn. Então, se tu também é da área da tecnologia, tem que estar lá dentro do LinkedIn, né? Não rateia de daqui a pouco não tá te vendendo bem, porque realmente é lá a maior plataforma de buscas por esse tipo de profissional, é dentro do LinkedIn. Então, como vocês podem notar, eu sempre cito aqui, ó, tal área é melhor tu procurar em tal lugar, tal área é melhor tu procurar em tal lugar. Então, área da tecnologia, LinkedIn, com certeza. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Algumas empresas que contrataram bastante, que ainda não terminaram, inclusive, de fechar suas vagas,
para a área da tecnologia. A XP Investimentos está transformando ali toda a plataforma digital deles. O Sicredi transformando ali toda a parte de banco, tornando um banco digital também. Nubank, Digital Solution, a própria Amazon. Então tem várias grandes empresas e eles contratam do Brasil e do mundo. Então tu não precisa, daqui a pouco a empresa é de São Paulo, tu consegue vaga morando em Porto Alegre. Daqui a pouco a empresa é de São Paulo e tu mora em Minas, tu também consegue a vaga. Porque a maioria desses profissionais estão em home office, trabalham em home office, e muitas vezes até em outros países, né? Então, pessoal, eu acho que eu passei tudo que eu tinha para passar hoje, inclusive o nosso tempo está estourando, mas eu vou reservar esse tempo para responder algumas perguntinhas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí de área profissional, de dúvida do mercado de trabalho, tem alguma pergunta? Silvio, o que pode falar da área de finanças? Área de finanças. Inclusive, dentro das minhas pesquisas, eu vi pouco falar da área de finanças. Porque o que acontece? Infelizmente, no Brasil, quando estoura uma crise, ao invés das empresas estarem se preocupando, como que vai ser o meu caixa, vou ter, não vou ter, eles acabam metendo os pés pelas mãos. Eu vi, inclusive, dados de que a maioria das empresas não tinha aí um setor que cuidasse especificamente disso. E a maioria das micro e pequenas empresas tampouco tem um setor administrativo, né? A área de finanças, com certeza, é uma área super importante dentro das empresas. Então, se tu é especialista em economia, investimentos, você pode procurar dentro de empresas específicas do ramo, né? Bancos digitais, principalmente, que são os bancos que estão contratando. A própria XP Investimento estava com 600 vagas, então não só para a área de tecnologia, mas também para a área de finanças, né? Então é se atentar para saber quais são as empresas desses ramos que estão crescendo, que estão atentos para a área de finanças, porque no Brasil a maioria das nossas empresas aqui são micro e pequenas empresas, então acabam que não abrem muito para esse setor, né? No máximo tem ali um auxiliar financeiro, administrativo. Então tem que ver também como é que tá o teu currículo, né? Que nível que tu estás, quais são tuas formações, que tipo de empresa que tu pode se inserir nesse contexto. Mais alguma pergunta? Uma dica para a área de tecnologia da informação. A Agibank sempre tem vagas em aberto? Sim, não que tenha sempre vagas em aberto. Eu sei que esse meu amigo pessoal, ele trabalha na Agibank. E ele foi chamado no LinkedIn para trabalhar na Agibank. Então, minha pergunta para ti, Dani, tu tá bem posicionado lá no LinkedIn? Como é que tá teu nome lá? Como é que tá tuas qualificações? Como é que tá o teu currículo? Tu conhece quem são as empresas do teu setor aí para te estar mandando o teu currículo? Porque não só a Agibank, mas várias outras empresas dessa área de tecnologia da informação estão contratando, estão brigando por profissionais. Muitas delas não têm, né, os profissionais formados e tem que criar aí os próprios programas de treinamento para capacitar esses profissionais. Tá faltando profissionais na área da tecnologia. Então, se tu é dessa área, fica atento, porque onde que tu tá errando, que tu não tá conseguindo? Principalmente LinkedIn, viu, pessoal? Dani, Carol, queria tirar uma dúvida para minha mãe e minha irmã. A minha está fazendo curso de auxiliar de educadora, mas até agora ela não conseguiu emprego na área da limpeza. Uma dica onde ela pode. Área da limpeza e área da educação, auxiliar de educadora. Então, a área da limpeza, principalmente em empresas terceirizadas, né? As empresas, normalmente, as grandes empresas contratam as terceirizadas. Então, eu indico que ela faça uma pesquisa aí no Google para entender quais são as empresas que existem na região que vocês moram. Não sei se é que estado, enfim, se é Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Pesquisar na região quais são as empresas terceirizadas da área da limpeza, para ela conseguir mandar o currículo dela com um foco mais específico, né? E auxiliar educadora, ela ainda está fazendo o curso. Como é que tá o currículo dela? Será que ela está sabendo se apresentar bem? Por que ela escolheu esse curso? Quanto tempo já que ela está fazendo o curso? Ela está procurando nos lugares certos? Então, a minha dica sempre é tu procurar em grupos específicos da tua área, coloca lá no Facebook,
vagas para auxiliar de educadora, vagas para auxiliar de limpeza. E com certeza tu consegue encontrar grupos onde tem vagas específicas para esse setor. Fica mais assertivo do que tu ficar mandando currículo, às vezes, em vários sites para vagas diferentes, né? Então é basicamente essa a minha dica. Natália, qual a melhor forma de buscar emprego para a área da comunicação? Área de comunicação, Natália, eu gosto muito de usar grupos do Facebook. Eu não sei onde que tu mora, mas aqui eu sou do Rio Grande do Sul, eu publico as minhas vagas sempre no Comunicação RS, mas vários grupos de Facebook e LinkedIn. São essas duas dicas que eu te dou, tá? E claro, eu fiz uma live sobre onde buscar emprego, ela tá salva, né? Tá salva no Face? Essa live ela tá salva no Face e eu ensino lá passo a passo onde buscar emprego. Então, para as outras pessoas que perguntaram, área da limpeza, área de educação, são áreas bem específicas. Olha essa live, vai te dar vários insights aí de onde buscar vagas. E pega papel e caneta para olhar essa live, porque eu dou os nomes dos sites e como tu buscar os grupos, né? Procura essa vaga de auxiliar de serviços gerais. Exatamente, procura em grupos específicos, né? Que com certeza tu consegue ter um resultado um pouco melhor. E a área da comunicação, que contrata super bem também, tá aquecido, é bem concorrido. Então, procurar no LinkedIn, procurar nos grupos de Facebook. Média salarial para quem trabalha com RH. Existe média salarial para quem trabalha com qualquer coisa e eu posso ensinar vocês a pesquisar sobre isso. Inclusive, pode ser o tema de uma próxima live e a gente procurar sobre médias salariais de dentro de cada profissão. Existe o mínimo que tu pode receber e existe a média. Entenda que o mínimo e a média são coisas diferentes. O mínimo tu pode pesquisar no sindicato da área. A média é por região. Quanto que é a média no Rio Grande do Sul, quanto que é a média em São Paulo, quanto que é a média no Paraná. Então é mais por região e existem sites específicos. Mas existe média salarial para todos os tipos de profissão, Marcelo. Para a área de RH também. E aí tem que ver qual é o teu nível de conhecimento e de experiência. Se é técnico, se é superior, se tu tem ou não experiência. E qual é a tua região? Tudo isso vai contar pra gente saber exatamente a média de uma forma mais exata, tá? Então eu não consigo te dar uma resposta certa sem saber todas essas peculiaridades. Onde tu mora, qual a tua formação. Mas existe para todos os tipos de vaga. Última pergunta. O Dani, na verdade já trabalha no Agibank, por isso sei que está rolando algumas vagas nesta área durante essa quarentena. Então ele tá me confirmando, desculpa, eu achei que tu tinha feito uma pergunta. Ele tá me confirmando que existem vagas no Agibank. Boa, Dani. Com certeza, as pessoas que estão aqui nessa live e são dessa área que tu atua, né, já podem aí tá indo no site do Agibank do Trabalho Conosco. Bem interessante. Temos mais alguma pergunta? Não? Quero agradecer a participação de todos vocês. Quero me colocar à disposição para qualquer dúvida. Vou fazer um post agora ali no meu perfil e eu quero que vocês vão lá comentar o que vocês aprenderam, qual foi o insight que vocês tiveram aqui dessa live. Na quinta-feira eu vou fazer uma live especial onde eu vou ajudar vocês de uma forma mais completa aí na busca por emprego. Para quem está trabalhando também é interessante, conhecimento nessa área nunca é demais, porque a qualquer momento o jogo pode virar. Então, quinta-feira... Link na bio. Qual horário, quinta? 21. Quinta-feira, às 21 horas, live aqui no Instagram e no Facebook. Não se esqueçam de ir lá no meu link na bio do Instagram e do Facebook para entrar no grupo exclusivo do Telegram, onde eu coloco dicas diárias. Todo dia eu vou lá e coloco uma diquinha que pode fazer a diferença aí na tua busca por trabalho, tá? É isso, muito obrigada pela participação de vocês. Beijão! Tira o print e salva. Tira o print. Agora tu pode pegar na mão.